iniciando a nossa aula número 245 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Estamos estudando a relação da psicologia dinâmica com os ritos. E na aula anterior estudamos já essa inserção, essa associação com a Eucaristia, que é o sacramento mais, eu diria, mais elevado de todos os sacramentos da Igreja Católica. Hoje nós adentraremos e nos aprofundaremos nessa relação. Vamos, portanto, estudar a Eucaristia, primeiramente, com a sua construção litúrgica. A Eucaristia, como ato litúrgico, compreende 5 etapas. A encarnação de Jesus, a última ceia, que são as palavras e as recomendações de Jesus, a crucificação e morte de Jesus, que é o seu ato sacrificial, a ressurreição, que é a vitória sobre a morte, e a ascensão e glorificação, que é essa subida para o céu. Então, esses cinco etapas litúrgicas estão aqui nesse pequeno grafo. Nascimento, última ceia, crucificação, ressurreição e morte, e ascensão e glorificação. Está aqui. E aqui embaixo é a linha do tempo, desde o início do ato litúrgico até o seu final. Eu trago esses esquemas para mostrar a vocês que isso tem um sentido didático, né? Que a Eucaristia é uma construção da dogmática da Igreja, não é uma construção que Jesus propôs com essa movimentação aqui, desde o seu nascimento até a sua crucificação. Isso ele não propôs, porque ele não propôs atos litúrgicos. Bem, vamos estudar agora os mecanismos psicológicos empregados na Eucaristia. Quais são os mecanismos da psicologia dinâmica empregados na Eucaristia? Primeiro, a identificação. O crente identifica-se com Jesus, com a sua pureza e a grandeza espiritual. Idealiza, então, o Salvador como Messias. É a semelhança do adolescente que idealiza um cantor, um jogador de futebol, um artista, uma moça adolescente, uma artista, uma tia, enfim, algo que ela idealiza. E ao idealizar isso, paralelamente ou associativamente, o crente também idealiza Jesus, que Jesus tem a grandeza, a pureza e ele é o grande Messias. Isso é a idealização. Não significa que Jesus não seja o grande Messias, será, por certo, pela doutrina espírita. Mas eu estou me atendo aqui aos mecanismos da psicologia dinâmica. O primeiro é a identificação e a idealização. O segundo é a introjeção. Após identificar-se idealizar Jesus, ele coloca essa imagem dentro do seu aparelho psíquico. Ou seja, ele coloca dentro de si o Jesus idealizado. Então, ele introjetou Jesus, colocou Jesus idealizado dentro de si, e a partir disso ele vai se movimentar psicologicamente, segundo essa imagem que ele idealizou. E o terceiro mecanismo de psicologia psicológico dinâmico é o deslocamento. Quer dizer, é a transferência para Jesus da condição do pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus, portanto, ele vai receber esse pecado, ele será, através do seu sacrifício, ele se libertará do pecado, que é o ato sacrificial. Então, são 3 mecanismos: identificação, identificação, introjeção dessa identificação e Jesus fica como o Cordeiro de Deus, que para ele é transferido todos os pecados do homem. Então, esse mecanismo psicológico da Eucaristia, eu sintetizei aqui, ó. Identificação, Jesus. Mecanismo, Jesus salvacionista. Introjeção, Jesus. Colocação dentro de si do ideal salvacionista. E deslocamento, Jesus, transferência do pecado para Jesus. Então, são os 3 mecanismos que estão aqui nesse gráfico, né?
Eu adoro fazer isso com vocês, eu digo. Isso é tão lógico, é tão racional, né? É ótimo poder passar isso para vocês. Bem, vamos agora estudar a Eucaristia na sua correspondência fase a fase, e que são 5 fases, com a psicologia dinâmica. Os mecanismos psicológicos empregados na relação da Eucaristia em suas diversas e diferentes fases, e a atuação da psicodinâmica e do comportamento do homem relativamente a essas fases. Primeira fase, fase teológica, nascimento. O ato de nascimento o nascimento é um ato de misericórdia de Deus. É um sinal que, dentro em breve, a salvação com a remissão dos pecados surgirá. Então, o nascimento é a expectativa e a esperança da remissão dos pecados. O mecanismo psicológico é a criação de uma expectativa positiva, a esperança de melhores dias, e tudo isso significa, dentro da psicologia, de um apoio psicológico. Você cria uma expectativa positiva, você procura ajudar o paciente que está sob a psicoterapia mediante essa expectativa positiva, você cria cenários positivos, isso nós chamamos um apoio psicológico. Segunda fase, após o nascimento, é a última ceia. A última ceia nada mais é que a simbolização do corpo de Jesus, tendo por base o pão e vinho. Então, há 2 símbolos religiosos que vão ocupar a última ceia. Esses símbolos religiosos serão o corpo e o sangue, o corpo e o vinho, correspondentemente ao corpo e o sangue. Muito bem. Essa visão simbólica é tomada pelo imaginário de um modo celeste espiritual, ou seja, Jesus é um ser celeste espiritual no imaginário do seguidor, do crente, do fiel. E dentro desse contexto, nessa construção simbólica, o vinho e o pão responderão pelos atos sacrificiais na grande liturgia da Eucaristia. Então, a narrativa de Jesus aqui, nesse momento da missa, é redivivido com o seu corpo e o seu sangue, correspondentemente com o pão e vinho, e tudo isso tem um caráter sagrado. Então, a simbolização é sacralizada. Tá? Então, nós andamos nessa segunda fase teológica, litúrgica. Mas, do ponto de vista do mecanismo psicológico, isso nada mais é que a identificação de Jesus e identificação das palavras com as palavras de Jesus. Então, a última ceia tem a simbolização, tem a imaginação de Jesus como um ser celeste e espiritual que estará presente através do pão e vinho, e a identificação das palavras de Jesus com os grandes mecanismos de salvacionistas. É a segunda fase da liturgia eucarística. Terceira fase, crucificação e morte. É o ato sacrificial propriamente dito, dor e sangue. Dentro do mecanismo psicológico, opera-se o deslocamento do pecado para o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é Jesus. Então, eu, pecador, desloco o meu pecado para o Cordeiro, como os levitas faziam, Cordeiro físico, e vou sacrificar o Cordeiro para remitir os meus pecados. Aqui, no ato litúrgico, eu, pecador, desloco o meu pecado para o Cordeiro de Deus, que nada mais é que Jesus. E a partir do sacrifício de Jesus, os meus pecados serão remitidos. Então, nada mais é que uma identificação introjetiva. A gente redivive, como tal se nós fôssemos, a dor e o sofrimento do Mestre Jesus. Nós redivivemos no nosso imaginário e até nos nossos sentimentos. Emociona-se com seu sacrifício, com o sacrifício do Mestre, que psicologicamente é o nosso próprio sacrifício. Essa identificação introjetiva. Nós e Jesus somos um só corpo, um só sangue. Então, nós confundimos aqui o nosso sentimento com o sacrifício
e o resgate de Jesus do pecado. O ato sacrificial faz, portanto, acreditar ocorrer a depuração dos pecados. Nós saímos, assim, do estado do pecado para o estado de remissão do pecado, para o estado de pureza. Tudo isso está acontecendo. Quarta fase, ressurreição. O que é a ressurreição? É a vitória sobre a morte. É a volta sobre o corpo físico. A ressurreição configura a divindade messiânica de Jesus. A ressurreição é a configuração da divindade messiânica de Jesus. Pela ressurreição, Jesus vence a morte e se torna um Deus. Se não houvesse ressurreição, o que seria de Jesus? Seria um simples mortal, no máximo um grande mortal, um grande profeta. Seria, no máximo, um grande profeta. Um instantinho. Ele seria nada mais que um grande profeta, como ele é concebido no islamismo também. A ressurreição dá o toque de transcendentalidade e, com ela, de imortalidade, né? Porque nós tornamos transcendentes e imortais, ou imortais e transcendentes. Agora Jesus é transcendente e imortal, e ele pode retornar ao corpo físico pelo ato da ressurreição. Não confundam ressurreição com ressuscitação. Ressuscitação é um termo médico. O indivíduo tem uma parada cardíaca, tem sinais de morte, e nós, através de manobras ressuscitatórias, por exemplo, colocar um desfibrilador para ativar o coração dele que está parado, dar um choque, enfim, fazer a respiração artificial. Isso, ressuscitação é o corpo parado que volta à vida. É um termo médico. Ressurreição é um termo teológico. É o indivíduo que morreu voltar ao seu próprio corpo. Bom, a ressurreição, portanto, dá o toque de transcendentalidade e, com ela, imortalidade ao indivíduo. Agora, Jesus é um ser transcendente, imortal. Ele retorna o corpo físico. Bem, do ponto de vista da movimentação psicológica, nós podemos dizer que há uma identificação introjetiva com Jesus, quer dizer, nós estamos vivendo com Jesus. Agora, não só nós somos somente salvos dos pecados, mas também nos tornamos igualmente transcendentes e imortais, inclusive podendo voltar ao corpo físico. E, nesse sentido, nós viveremos, quando subirmos para a nossa ascensão, mais tarde, nós estaremos justificados e viveremos ao lado de Jesus. Então, desde o nascimento de Jesus até aqui, a ressurreição, essas etapas pontualmente são assinaladas, como eu assinalei nesse gráfico aqui. Quer dizer, essa é a liturgia. Nascimento, última ceia, ressurreição, não, crucificação, ressurreição e ascensão e glorificação. Está aqui. É isso que nós estamos descrevendo, mas fazendo a correlação com a psicologia dinâmica. Bem, a quinta e última fase é a ascensão e a glória do Senhor. Ou seja, é o caminho do céu. Seguimos na companhia de Jesus e retornamos à vida espiritual. Nessa última fase, ascensão e glória, nós estamos fidelizados, sacralizados, depurados espiritualmente e, sobretudo, salvos. Do ponto de vista da movimentação psicológica, nada mais é que uma racionalização. Então, nós julgamos e racionalizamos e achamos que tudo isso é factível. Tudo isso é factível, toda essa movimentação do nascimento à ascensão espiritual e glorificação, tudo isso é um fenômeno da fé. E que, mediante a reprodução regular durante diversas missas,
diversos atos litúrgicos, nós vamos cumprir esse objeto que aqui está consagrado pela religião. Bem, portanto, nós estamos terminando aqui a nossa aula e terminando o rito com essa compreensão do ato litúrgico. Nós chamamos mais uma vez a atenção para aqueles que não nos ouviram que o Espiritismo nada tem a ver com esse ato litúrgico, pois o Espiritismo tem leis divinas que bem definem o comportamento do homem, no caso, gênero homem, ou espécie homem, que o segue. Né? Então, dentro e de acordo com o Espiritismo, nós temos uma lei muito importante, que eu chamo aqui de lei de reabilitação moral, espiritual. Essa lei de reabilitação moral e espiritual, ela nos permite sairmos de um quadro de violadores das leis divinas até o ponto de praticarmos essas leis, de indivíduos que praticaram vícios ou têm vícios, imperfeições e eventualmente praticam o mal, a indivíduos que têm virtudes, qualidades positivas e praticam o bem. Qual é a movimentação desse processo de reabilitação espiritual que, segundo o Espiritismo? Primeira premissa, está baseado na lei da causa e efeito. Não há efeito sem causa, é o axioma que o professor Kardec sempre coloca. Toda causa gera um efeito. Causas inteligentes geram efeitos inteligentes, é o axioma dele. A grandeza do efeito está na potência da causa. Está em razão com a potência da causa. Essa lei da causa e o efeito que o axioma é que regula as nossas ações, os efeitos das nossas ações. Esses efeitos não podem simplesmente desaparecerem por um ato litúrgico, como está aqui, em que nós colocamos em Jesus os nossos pecados, o sangue de Jesus simbolizado pelo vinho nos remite e nos liberta do pecado. Não pode ser, segundo a lei divina, isso não pode ser efetivado. Por quê? Porque para que nós possamos nos reabilitarmos, nós temos que agir, temos que fazer, temos que percorrer 3 etapas da reabilitação. A primeira etapa é tomarmos consciência dos nossos erros, arrependemos. Se nós não nos arrependemos, nós não podemos nos reabilitar. Vocês estão vendo aí muitos políticos que foram presos ou foram soltos, etc., todos eles negam a culpa. Eles não assumiram ainda, não têm consciência, não querem denunciar a consciência dos seus erros. Por quê? Porque isso vai trazer uma depreciação política a eles, vão perder um capital político. Então eles ficam nessa negativa. Mas essa negativa só retarda o processo de progresso deles. Porque mais uma vez ou outra, lá na frente, ou mesmo quando desencarnarem, eles terão que responder compulsoriamente sobre isso. Aí não poderão mais negar. Uma força, que é uma força da lei divina, atuará sobre eles de uma maneira objetiva, até coercitiva, de tal maneira que eles terão que ceder, porque eles não poderão continuar no processo da mentira e da negação dos seus atos ruins, maus. Então, o primeiro fato, a primeira etapa da nossa movimentação, eu diria, não litúrgica, mas movimentação autônoma, que vai nos conduzir justamente à libertação desse pecado. Aí sim, é pelo Espiritismo que nós vamos fazer isso de uma maneira evolutiva, consciente, constante, firme, com fé na justiça divina. Então, a primeira etapa é a conscientização, arrependimento. A segunda etapa é, após nos arrependermos e conscientizarmos, nós temos que trabalhar contra o efeito contra o mal que nós temos em nós. Essa etapa chama-se expiação. Para nós sairmos do mal, às vezes nós temos que sair pelo sofrimento, pela dor. Porque a dor no Espiritismo e o sofrimento não são tomados como castigo,
O Espiritismo não tem castigo, o Espiritismo não tem pecado. O Espiritismo é uma filosofia assertiva, positiva, construtiva. O Espiritismo não tem masoquismo, não tem crucificação, não tem autossofrimento. O Espiritismo tem um caminho de reabilitação efetiva. E os erros, para nós, são mecanismos de aprendizado, de correção dos nossos rumos. É diferente. Nós não entramos no buraco. Nós se estamos no buraco, nós vamos sair do buraco. Então, a segunda fase é justamente a expiação, que é a passagem e o resgate desses atos ilícitos que nós, frente às leis divinas, que nós fizemos. Vencida a expiação, nós vamos então chegar para a última etapa, que é a etapa de nós suprimirmos os efeitos dos nossos atos, os efeitos maus. Porque nós geramos o mal e esse mal trouxe efeitos para alguém. Às vezes, se um indivíduo é prejudicado, um pai de família é prejudicado, então os efeitos do prejuízo do pai de família vão se estender à mulher, aos filhos e aos dependentes dele. Então, no ato de reparação nosso, nós vamos reparar esse mal que foi repercutiu até os filhos do pai de família. Então, o terceiro ponto, a terceira fase é a reparação. Portanto, nós vamos sair do pecado, mais uma vez, não pelo ato litúrgico, seja dos judeus, seja dos islâmicos, seja dos budistas, seja de hinduístas, seja lá de quem quer que for, sejam dos católicos, dos cristãos, seja de quem for. Nós vamos saindo por conduzirmos a nossa vontade autonomamente, porque nós somos autônomos. O Espiritismo prega autonomia, não prega dependência aos atos litúrgicos, é heteroautonomia, o outro que vai decidir para nós. Hétero, em grego, é outro, nós não temos nada com hétero, temos com nós próprios, com auto, somos nós. A partir dessa movimentação, dessa linha de trabalho, muito bem definida, muito bem estudada pelo Espiritismo, nós vamos superar e vamos nos reabilitar e vamos nos tornar cada vez melhores. E o grande mecanismo de tudo isso é sempre a prática do bem e a prática da caridade. Portanto, nós terminamos aqui o bloco sobre o rito. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero também que vocês entendam que a grande libertação nossa é autônoma e segue através desses três linhas, essas três etapas da doutrina espírita: conscientização, arrependimento, expiação e reabilitação. Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos em paz e continuaremos com o nosso trabalho. Amém.